Cleópatra é uma das mulheres mais conhecidas da antiguidade e esteve no centro de uma das maiores disputas da República Romana. Ela foi rainha do Egito de 51 a.C. a 30 a.C., fazendo parte da dinastia Ptolomaica, que assumiu o poder após a morte de Alexandre, o Grande. Cleópatra ficou conhecida por sua personalidade forte e grande influência. Ela foi a última líder do Egito antes de o país se tornar parte do Império Romano. Cleópatra era famosa por sua habilidade em falar vários idiomas, por governar com firmeza e independência e por seu relacionamento com dois influentes líderes romanos, Júlio César e Marco Antônio. Cleópatra nasceu em 69 a.C., sendo filha do faraó egípcio Ptolomeu XII. Embora não se saiba com certeza quem foi sua mãe, é suposto que tenha sido Cleópatra V, esposa do faraó egípcio. Ela veio ao mundo em Alexandria, no Egito, mas sua origem cultural era grega. Naquela época, o Egito era governado pela dinastia Ptolomaica, que assumiu o controle após a morte de Alexandre, o Grande. O Egito foi conquistado por Alexandre e fez parte do Império Macedônico no século IV a.C. Após a morte de Alexandre em 323 a.C., o Egito passou para o controle de um de seus generais, Ptolomeu I. Por ser grego, Ptolomeu e sua dinastia tinham uma influência cultural grega. Assim, a língua materna de Cleópatra era o grego, e sua educação seguia os padrões da cultura grega. Ela estudou filosofia, retórica, artes e outros campos do conhecimento. Diferentemente de outros membros da dinastia Ptolomaica, Cleópatra aprendeu a falar o idioma nativo dos egípcios, além de outros idiomas. Cleópatra assumiu o trono do Egito em 51 a.C., após o falecimento de seu pai. Ela recebeu um Egito com sérios problemas financeiros e sob forte ameaça de ser anexado ao território romano. Para reinar sobre o Egito, era exigido que Cleópatra se casasse, e de acordo com a história, ela foi obrigada a se unir a seu irmão, Ptolomeu XIII. Embora Ptolomeu XIII fosse co-regente, Cleópatra insistia em tomar suas próprias decisões, não permitindo que seu irmão interferisse em suas escolhas e ações. Isso gerou um conflito entre Cleópatra e Ptolomeu XIII, resultando em uma guerra. Em 48 a.C., Cleópatra foi forçada a fugir de Alexandria. Júlio César tentou uma governança conjunta entre Cleópatra e Ptolomeu XIII, o que foi rejeitado. As tropas de Ptolomeu XIII atacaram Júlio César, que ficou sitiado no Egito por meses, até ser libertado por tropas romanas. Júlio César então combateu Ptolomeu XIII, que acabou morrendo afogado em batalha. Após a morte de Ptolomeu XIII, Cleópatra tornou-se amante de Júlio César, com quem teve um filho chamado Cesarião. Ela chegou a visitar Roma, hospedando-se na residência de Júlio César, mesmo ele sendo casado com Calpurnia. O relacionamento extraconjugal de César e Cleópatra não era bem visto pelos romanos. Em 44 a.C., Júlio César foi assassinado, levando Cleópatra a retornar ao Egito ao descobrir que seu filho com César não fora nomeado como herdeiro principal do ditador romano. Após o assassinato de Júlio César, membro do primeiro triunvirato romano ao lado de Crasso e Pompeu, foi estabelecido um segundo triunvirato composto por Marco Antônio, Otávio e Lépido. Inicialmente, os membros desse triunvirato buscaram vingar a morte de César, perseguindo intensamente Cássio e Bruto, os conspiradores do crime. Com a vingança concluída, Marco Antônio assumiu o governo do Egito e de outras províncias do Oriente. Estabelecido em Tarso, ele convocou Cleópatra para encontrá-lo por meio de cartas. Cleópatra compareceu ao chamado, e pouco tempo depois de se conhecerem, Cleópatra e Marco Antônio tornaram-se amantes, em 41 a.C. O relacionamento durou mais de uma década, e de sua união nasceram 3 filhos: Alexandre Hélio, Cleópatra Selene II e Ptolomeu Filadelfo. Apesar disso,
O relacionamento entre Marco Antônio e Cleópatra nunca foi oficial aos olhos do povo romano, pois Marco Antônio estava casado com duas mulheres romanas, incluindo Otávia, irmã de seu rival. Otávio. A relação entre Marco Antônio e Otávio começou a deteriorar-se em 40 a.C. e piorou consideravelmente em 32 a.C., quando Marco Antônio repudiou Otávia para formalizar seu relacionamento com Cleópatra. Essa atitude desagradou Otávio, que usou esse motivo para justificar uma guerra junto ao Senado romano. O desfecho dessa guerra foi trágico para Marco Antônio e Cleópatra. Em 31 a.C., as forças egípcias foram derrotadas na Batalha de Áxio, deixando o casal em uma situação delicada. Com a invasão das tropas de Otávio ao Egito, Marco Antônio, enganado pela falsa notícia da morte de Cleópatra, cometeu suicídio. Posteriormente, Cleópatra, para evitar ser levada como prisioneira a Roma, também tirou sua própria vida, em 30 a.C. E assim chegamos ao desfecho desta emocionante jornada pela vida de Cleópatra, Marco Antônio e Júlio César. Mas será que este é o fim da nossa jornada? Ainda há muitos segredos a serem desvendados, muitas reviravoltas a serem exploradas. Junte-se a nós para continuar essa incrível viagem pelo passado, onde cada episódio nos reserva novas descobertas e surpresas. Inscreva-se agora mesmo no canal e venha fazer parte dessa busca pela verdadeira essência da antiguidade e dos mistérios desse mundo. Até o próximo capítulo. Tchau!